Oi, professor. Primeiramente, é uma grande satisfação falar com você. Agora está na moda os podcasts. Então, Verdade. realmente, eu estou participando de bastante podcast. Nossa, Você sabe, bastante aluno, né? Sou delegada, verdade. sim. Aluna do professor Rogério Sanches. Graças ao professor, eu tenho minha eterna gratidão. Que graças a você, professor, eu pude ter os conhecimentos necessários para que eu pudesse ter uma chance de perseguir meu sonho, que era buscar a carreira de delegado de polícia e prestar os concursos aí ao longo do Brasil. Então, minha gratidão, eterno professor. Pô, eu que agradeço, Raquel. Você sabe que eu ia começar a live exatamente pedindo para você se apresentar e você se apresentou. A Raquel é delegada de polícia em São Paulo, é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil em São Paulo. Aliás, Raquel, eu quero aqui publicamente, já fiz isso em algumas palestras, tendo você no auditório, então você já ouviu isso, mas eu faço questão de colocar aqui publicamente o orgulho que eu tenho da sua trajetória, viu? Eu lembro direitinho você lá na sala de aula, eu dando aula, você anotava Sim. freneticamente tudo. E Era perguntava tudo, e você, na maior paciência, me explicando qual é a diferença entre culpa consciente e dolo eventual. Então, Pois é, aquelas premissas básicas de direito penal, você sempre na sua generosidade, paciência, falando, mesmo que eram dúvidas banais, mas para você todas as dúvidas de todos os alunos eram importantes. Então, minha gratidão é eterna por todos os poxa, mas conhecimentos eu fico penal, muito, penal geral. eu fico feliz e fico, como eu disse, feliz com a tua trajetória, porque você lá, sentada, compenetrada, e você anotava, assim, a gente tinha que tomar cuidado com o que a gente falava, porque você anotava. Essa história de culpa consciente e dolo eventual, se eu falasse que a diferença está no foda-se e no fodeu, você Já anotava. anotar. Já anotava. Você fala, pô, Já. pois é, foda. Agora eu entendi a diferença. E aí você passou no concurso para a Polícia Civil, você passou faz um tempinho já, passou muito bem, e assume essa liderança dentro da Polícia Civil, na luta pelas prerrogativas dos delegados e tal. E o trabalho que você tem feito é um trabalho assim esplendoroso. É de dar orgulho mesmo, viu, Raquel? E Professor, onde eu vou, eu falo, não, tá, não, porque a Raquel, Raquel do sindicato tal. E quanto tempo você já é presidente? eu sou presidente há 5 anos, mas na realidade é que eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita sorte estar próxima de pessoas que são sábias e que são generosas. Assim como você, como professor, tem o Rodolfo Laterza, presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia, tem o doutor Mário Leite, diretor da Academia de Polícia, doutor Mauro Marcelo, que foi ex-diretor da BIM. Então, e várias pessoas ali que estão me ladeando agora, José Vicente, Juliana, Zakira. Então, eu tenho sorte de estar rodeada de pessoas extremamente competentes e do bem. Então, eu acho que essa é a minha grande trajetória. E saber estar cercada. Rafael Zanon, a Tânia Prado, que é delegada federal, que também é representante de classe. Ou seja, eu estou próxima de pessoas do bem. Então, eu acho que é esse o grande trunfo que eu tenho, professor. E Legal. E o Rodolfo que você falou, eu acho o Rodolfo genial. uma cabeça pensante, assim, né? O Rodolfo, ele me liga às vezes e a gente conversa, e aí ele vem. Aqui já tem gente dizendo que esta delegada é tiro, porrada e bomba. Eu não ia ser, Ellington, eu não ia ser tão explícito nesse sentido, até porque as fotos que você tira umas fotos ali, eu mostro para a Sofia, você sabe que você tem uma fã aqui, né? A A Sofia é Sofia. linda, nossa, a nossa delegada já, a nossa delegada de coração, né? A Sofia, Pois é. ela esnoba direito penal com a idade que ela tem, né? Pois é. Raquel, até quero fazer questão de mentor. Vários colegas de MP aqui participando, achei muito legal. O Tiago Albeste é seu colega da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Bacana, grande Ele abraço. está comigo no projeto dentro do RS Online. O Tiago está comandando tudo, ele está comandando os cursos para a Polícia Civil do RSC Online.
Raquel, então eu vou direto no que interessa. Tem vários concurseiros aqui. Marta Virginia, olha só, sua colega, que é Nossa, outra doutora pessoa. Marta, um grande beijo. Então, foi minha professora na Cadepol. Pois é, Adoro, adoro. A Marta é excepcional. A Marta, a gente tem uma Excepcional. história bem bacana. A gente se conheceu aí no WhatsApp e tal. Ela toda preocupada com os alunos e essa preocupação dela é contagiante. Marta, Sim. seja bem. Muita gente. Eu estou me sentindo em fase oral de concurso, com tanta autoridade assistindo aqui, Raquel. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, Raquel. Sabendo que nós temos vários alunos assistindo, eu vou desativar rapidamente os comentários. Pronto, porque eles ficam na tua cara. Aí É, eu não te agora eu vejo. consigo ver. Pois é. Pessoal, eu vou desativar rapidamente, vou fazer um bate-papo com a Raquel, que ela vem numa sequência tremenda de lives e podcasts, tal, tal. E vou te chamar também para o meu podcast com o Márcio Opa! Cavalcante, do Dizer o Direito. Nós temos um podcast que nem inauguramos ainda, já estamos gravando, eu vou te chamar. Mas, Nossa, Raquel, já quero você vai participar. gostar, você vai gostar. Quanto tempo você estudou para o concurso? Porque a Polícia Civil do Estado de São Paulo, gente, quem está estudando para concurso de delegado, saiba que a Polícia Civil do Estado de São Paulo, entendo eu que é um dos concursos mais concorridos. Em termos de número de candidatos, é impressionante. E quando você pensa numa prova, Raquel, por isso que eu vou te perguntar quanto tempo você estudou, eu até conversava isso com o Thiago. Se tem uma prova que o examinador consegue navegar em quase 90% do edital, é o concurso da Polícia Civil. Sabe aquele crime? Eu vou para a minha área agora. Aquele crime do Código Penal que você fala, isso aqui não vai cair. Na Polícia Civil, cai. Cai. Ainda que seja uma alínea, cai. Considerando esses predicados, um concurso muito concorrido, uma prova bem difícil. Então, além da disputa, você tem uma prova difícil. Quanto tempo você estudou? Eu estudei para ser aprovada no concurso de delegado de polícia no estado de São Paulo 5 anos. Eu amarguei diversas derrotas, reprovações, muitas vezes questionamentos se eu estava realmente no caminho certo. Eu já tinha determinado que eu queria ser delegada de polícia, então eu não prestava todos os concursos, eu só prestava para delegado de polícia no Brasil inteiro. E é interessante que a gente saiba que cada concurso, mesmo sendo para a mesma carreira de delegado de polícia, cada concurso tem um estilo. Eu sei que para que você se prepare para o concurso aqui no estado de São Paulo, o concurso ainda é muito tradicional na primeira fase. Então, há necessidade, sim, de um conhecimento muito vasto da lei seca, da legislação seca, e principalmente a legislação penal extravagante, que é muito exigida, e a sua matéria, né? Exige-se muito a legislação penal extravagante e realmente há linhas, algumas pegadinhas ali, que muitas vezes, se você tiver aquele conteúdo muito claro na sua mente, até na primeira fase, a interpretação, a doutrina não é tão necessária. Porém, como é curto o espaço de tempo, você tem que já ter a doutrina solidificada para a segunda fase. Mas, enfim, prestei vários concursos. Oi. Não, exatamente. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, porque você fala, eu vou estudar lei seca, vou detonar na primeira fase. O problema é que quando você passa para a segunda fase, entre a primeira e a segunda, é um hiato temporal mínimo. Sim. E a segunda fase, ela já gira 180 graus a chave. Completamente. Ali você já tem que ter um conhecimento bacana de jurisprudência, doutrina, sim, e tem que dominar bastante a prática, né? Muito, muito. E a fase oral, né, Raquel? A fase oral de vocês, sim. Eu falo para todo mundo, e você foi meu aluno, você sabe, eu não tenho medo de errar. A fase oral da Polícia Civil de São Paulo é uma das mais complexas. Perguntam, sim, rodapé, perguntam nota de rodapé, perguntam aquelas questões que... Eu lembro de uma fase oral, emblemática, uma fase oral que o examinador, antes de perguntar a respeito de um crime ambiental, ele pediu para o candidato diferenciar réptil de anfíbio. Nossa. Aí a situação tava... E a pessoa já está extremamente, né? Quando a gente está no oral, a gente está extremamente nervoso. Então, é uma situação... mas isso aí não iria eliminar, com certeza eu posso afirmar aqui que isso não elimina, tá? Quando o exame... Deixa eu só retomar antes, porque eu gosto de atropelar, viu, professor? Mas antes, quando eu fui percorrer o estado inteiro,
em Santa Catarina eu tive um grande baque, porque eu já achei que eu estava apta a ser aprovada. Era no meu terceiro ano de estudo. E eu rodei de uma forma tão absurda em direito constitucional, e aí eu fui ver o porquê que eu estava tão fraca em direito constitucional. Em Santa Catarina, constitucional exigiu-se literalmente a Constituição Federal. Então, quando eu tive esse... Então, por isso que é muito importante a gente ter, na prática, alguns tombos, porque você aprende... Não adianta você, professor, falar, ou outro professor falar, outro concurseiro falar. Quando você toma realmente esse choque, e aí eu percebi, nossa, realmente é necessário saber também a lei seca, mas de uma forma a memorizar, literalmente. Então, tanto que em São Paulo, na minha terceira tentativa, eu fui aprovada com uma nota muito acima da nota de corte, porque em São Paulo eu tentei 3 vezes. Na primeira vez eu fui bem longe, segunda, bem longe não, fiquei por uma. Aliás, eu passei para a segunda fase, a primeira, porque era bem fácil, a nota de corte era acima de 50%. O problema foi a dissertação que foi corrigida e não foi classificada. A segunda vez eu fiquei com 69, a nota de corte era 70. A terceira vez foi acima de 78, 79. E a nota de corte era 71 ou 72. Então, quando o candidato está apto para passar, ele passa com uma nota muito folgada acima, porque a segunda fase exige um conhecimento. E nesse conhecimento de segunda fase, se você está passando assim muito próximo da primeira, muitas vezes você pode dançar na segunda fase ou no oral. Então, por isso que é bom não se desesperar quando você fica por uma ou por duas, porque quer dizer que você não estava preparado. O candidato preparado, ele passa com uma nota muito acima. Tem candidato que passa na Berlinda em todas as fases? Tem, mas não é o mais raro, né, professor? Não é o mais comum. O comum é o candidato a passar com uma nota bem larga nas fases aí de concurso. Você falou uma coisa que quem está assistindo as lives aqui, eu estou sempre chamando profissionais que têm um destaque nas respectivas áreas. Tal. E quem vem assistindo, você fala alguma coisa que foi repetida pelos outros. E eu não vou nem te falar o nome, porque você não os conhece. Isso mostra que é uma realidade. Você falou o seguinte, eu tomei uma pancada na Polícia Civil de Santa Catarina. Eu acordei para a importância da lei seca. Ou seja, você não simplesmente lamentou não ter sido aprovado. Você parou. 2 dias chorando, mas bola para cima, vamos. Mas o legal, bom, o chorar, o ficar puto, xingar, isso faz parte. O que não pode fazer parte é você não pesquisar o que está acontecendo de errado. Você não pode ficar colocando a culpa no destino, colocando a culpa em... Você tem que parar e procurar aonde está o seu ponto fraco. Quando você detectou uma deficiência na lei seca, você mirou a lei seca e automaticamente você mudou de nível. O Fabrício, colega meu aqui em São Paulo, falou a mesma coisa para os alunos. Falou, olha, eu estava desesperado, eu não passava de 50% a 60%. Quando eu parei e percebi que perguntas muito difíceis eu acertava, perguntas fáceis, letra de lei eu errava, eu percebi que o meu estudo estava equivocado. Eu tinha que mirar a lei seca, sem esquecer doutrina e jurisprudência, porque na segunda fase a coisa pega. Pega feio. Pega feio. E deixa eu feio. até te perguntar o seguinte, Raquel, acho que é uma pergunta que eu nunca te fiz, hein? Por que Polícia Civil? Eu sempre... Não era civil, né? Quando eu comecei a estudar, que foi em 2006... eu tinha já a ideia de prestar concurso para a Polícia Federal. Um grande beijo para a Tânia, minha grande amiga da Polícia Federal, delegada. E outros delegados federais que eu tenho grande admiração e amizade. Só que não abria o concurso para a Polícia Federal. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, não abria. Então, eu sei que o concurso para a Polícia Federal, que é CESP, é completamente diferente dos concursos estaduais. Tanto que eu estava me preparando até com informática, algumas matérias que não caíam nos concursos estaduais, e foi a minha sorte, porque caiu na minha prova informática, na minha prova aqui em São Paulo. Era uma matéria que não estava caindo e resolveram inserir no edital. E quando abriu o concurso para a Polícia Federal, eu estava no meio da academia de polícia. E quando você entra para um concurso que você quer, a carreira que você quer,
Claro que é muito difícil você ter disciplina e prestar para outro concurso, porque eu estava apaixonada ali na carreira. Eu falei assim: ah, vou ficar aqui na Polícia Civil. Mas em um primeiro momento era a Polícia Judiciária, sim, mas a Polícia Judiciária Federal. Era essa a minha intenção. Só que eu pude ver que as atribuições são as mesmas. O que difere é a investigação dos crimes, que versam aqui crimes estaduais e a Polícia Federal, interestaduais e federais. Perfeito. Mas eu digo isso porque eu lembro que quando você estudava, você sempre mirava concurso para a polícia. Sempre foi. E isso é muito bacana. Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você passou, você lembra quantos candidatos eram e o número de vagas? Eram, eram 33 mil candidatos para 140 vagas. Nossa, é muita gente. É muita gente. Só que teve uma abstenção, sim, de aproximadamente 15% não compareceram nas provas, mas mesmo assim é muita gente. Só que não se assustem, porque eu acredito que seus alunos já estão aí numa pegada boa de estudo. Mas desses 33 mil, ou que tenham ido 27, 28 mil, a primeira fase vai muita gente que presta achando, ah, vou prestar por prestar. Então, na realidade, você está concorrendo com você, porque a nota de corte está ali. Você está concorrendo com você. Você não está concorrendo com 33 mil candidatos, 28 mil candidatos. Você tem que mirar e fazer a nota de corte acima, uns 3 ou 4 ou 5 pontos acima da nota de corte, porque a nota de corte vai ser uma. E independentemente da nota de corte, quem conseguir atingir vai para a segunda fase aqui no estado de São Paulo. Então, o interessante é você não se apavorar, porque em diferentes concursos, a nota de corte, por exemplo, na Polícia Federal, vai afunilando. Então, depende do número de candidatos. Então, se mais candidatos tiverem as notas maiores, menos candidatos vão, né, para a segunda fase, etc. Então, eu acho que no Ministério Público também é assim, né, magistratura. Aqui, os candidatos que atingiram uma nota de corte, claro, pelo parâmetro ali feito, o parâmetro é sempre pelas pessoas que estão já estudando, que chega a 72, 73, acho que aumentou um pouquinho, de 70, e são os candidatos que vão. O que é interessante é que eu passei também concomitantemente aqui em São Paulo e em Minas Gerais. Quando a gente já está preparado, a gente vai passando concomitante em vários concursos. Tem que tomar cuidado até o que presta, né? Porque dependendo do que presta, passa. Sim, passa, porque você vai com conteúdo já solidificado. O conteúdo programático, como você bem falou no início da nossa conversa, ele é tão extenso que ele não se exaure em 1 ou 2 ou 3 anos de estudo. Porque é muita extensão. E o concurso público, ele não norteia para aprovação daqueles mais inteligentes, mas sim quem consegue, num curto espaço de tempo, consegue memorizar a maior quantidade de conteúdo programático. É essa avaliação do concurso público, né? Democrática aí, que se chegou. Então, é essa avaliação principal. E aí, quando você brincou, com a diferença de anfíbio e réptil, aquilo ali era para tirar o candidato da zona de conforto, deixar o candidato um pouco nervoso, mas com certeza, se o candidato não respondesse, ele não ia ser reprovado nessa. Só que ele teria que continuar com a sua seriedade, a sua conduta, a sua convicção e principalmente a sua firmeza ao responder. Então, no oral, geralmente, aqui no estado de São Paulo, na Polícia Civil, o que se avalia, porque todos os candidatos que foram para o oral estão no nível altíssimo, mas é a versatilidade e a forma com que aquele candidato vai lidar com situações adversas e controversas, né, para ele. Você sabe que nós coincidimos em 2 pontos. E deixar claro que nós não combinamos absolutamente não combinamos. nada. Aqui é tudo no improviso. Mas olha só, o primeiro ponto em que nós combinamos os discursos. Eu sempre digo que não são 33 mil candidatos para o concurso da Polícia Civil. São 33 mil inscritos. Sim. Candidato é aquele que está estudando com disciplina, etc. Eu estou falando aí de 10% do número de inscritos. Tá? Então, não confundam o número de inscritos com candidatos. Candidato é aquele que está se preparando, é o atleta do concurso. E o outro ponto, quando você fala da fase oral. A fase oral, existe aí um conhecimento tão homogêneo entre aqueles que chegaram nesta etapa
que a fase oral ela tem um objetivo, acho que até maior do que buscar conhecimento. Sim. É tentar buscar os mais vocacionados. Sim. Quem é o mais vocacionado? Porque, poxa, você vai ser delegado de polícia. E eu lembro de comarcas que eu passei. Tem cidades aqui no estado de São Paulo, gente. Eu não sei se é assim no Brasil. Raquel, você tem um conhecimento bem mais aprofundado nesse assunto. Mas tem cidade no estado de São Paulo que não tem fórum. Não tem promotor, não tem juiz, tem o delegado. E o delegado de polícia nessa cidade, ele meio que reúne as funções de promotor, juiz e delegado. Ele ali é que faz um trabalho que acaba muitas vezes evitando que a questão vá para a cidade onde está instalado o fórum. Então, o delegado tem uma atuação ímpar. Abre parênteses, fecha parênteses rapidinho. Normalmente é esse delegado que se elege vereador, né? Ele acaba. É verdade. Ou Ele prefeito. acaba sendo um porto seguro da galera ali. Bom, então esse delegado, imagine o seguinte: todos os problemas daquela cidade vão cair no colo dele. Por isso que a Raquel fala em versatilidade, fala em vocação, e é esse o delegado que nós precisamos aqui no estado de São Paulo. Sem contar um delegado que vai ter que trabalhar, sim, com estruturas adversas, né? E eu não vou entrar no mérito, mas quem quiser, depois veja no Instagram da Raquel. Sugiro que vocês sigam a Raquel, vocês são apaixonados pela Polícia Civil, sigam a Raquel, porque a Raquel tem uma atuação muito legal, desnudando absolutamente tudo que envolve políticas públicas envolvendo segurança pública. Raquel, então eu acho que a fase oral ela tem esse objetivo, procurar o vocacionado. E você já viveu a experiência de se deparar com, sem precisar citar nomes, obviamente, eu já vivi isso no MP, de se deparar com um delegado que não era vocacionado? Eu não vou citar nomes, claro, mas assim, qual que é a principal atividade do delegado de polícia? Decidir. A decisão. E da decisão, você requer o quê? Você atrai uma responsabilidade e, claro, essa responsabilidade, caso a sua decisão seja equivocada, cai, inclusive, a responsabilidade de você também ser apurado, sindicado em determinadas situações, quando você está de uma forma administrativa decidindo em um curto espaço de tempo. Então, para que você tenha, por isso que é necessário que o candidato seja muito preparado legalmente, tenha um conteúdo legal, técnico muito abrangente para que ele tenha a segurança necessária ao decidir. Diversas vezes, quando eu entrei em 2012, as redes sociais, a internet, o WhatsApp não era tão ativo. Então, a gente pegava o telefone mesmo, ligava para o colega e falava como você faria nessa situação de decisão. Porque você está lidando com um dos valores mais caros, né, do ser humano, além da vida, que é a liberdade. Você vai poder deixar aquele cidadão ali em um curto espaço de tempo, privado da sua liberdade, quando você preside um auto de prisão em flagrante, por exemplo. Então, tem que ter uma convicção muito grande, um conhecimento jurídico muito grande e uma convicção, uma certeza, por mais difícil que seja. A gente não tem muito tempo, a gente tem que ir ali no período ali do plantão, no caso, muitas vezes, às vezes, o plantão ele passa do tempo pela complexidade dos fatos ali desenhados e apresentados na delegacia de polícia, mas já sim, professor, já me deparei com colegas que, infelizmente, ele desestrutura toda uma equipe, porque o delegado de polícia, ele tem a atribuição principal de presidir, mas não no sentido de presidir em positivo ou hierárquico, mas de presidir e de atrair a responsabilidade para ele na tomada Guiar, de né? decisões. No sentido de guiar. Sim, e quantos colegas eu já vi, e não são poucos, que têm medo de decidir, que têm medo de se expor, que preferem não decidir ou, muitas vezes, fazer o mais fácil, que é prender. Para que todos saibam, é muito mais difícil você, de acordo com a sua convicção jurídica, embasado o seu ato ali,
com a plena convicção jurídica fundamentado, você não apresentar alguém que está sendo levado e conduzido até uma delegacia e você não prender. Porque uma pecha muito grande gira quem está no limite mínimo entre a criminalidade e a justiça. O delegado de polícia é o anteparo, é o primeiro garantidor da legalidade da justiça. O delegado que lida diretamente com o crime que acabou de acontecer. Então, o limite ali é muito próximo do crime. Então, fica aquela pecha de pré-julgamento caso o delegado decida não prender se ele não tiver fundamentado seus atos, né, professor? Vamos ser bem claros aqui. Eu vou até dar um exemplo real, sem citar nomes, eu não vou citar nome dos operadores, mas o exemplo que aconteceu, e eu quero que todos aqueles que nos assistem se coloquem na posição do delegado ou da delegada no dia. Vamos imaginar que uma pessoa... Isso antes da lei que introduziu no Código Penal o crime de importunação sexual. Antes dessa lei, Raquel, você lembra, ou era 8 ou era 80. Sim. Ou era estupro, ou era importunação ofensiva ao pudor. Ou era crime hediondo, ou era uma mera contravenção penal, delito anão, crime anão. Bom, vamos imaginar que você está no seu plantão, comparece a polícia militar conduzindo uma pessoa dizendo: este senhor, no metrô, ejaculou no pescoço de uma passageira. Não empregou violência, não empregou grave ameaça, ela ficou constrangida, mas não há notícia de violência ou grave ameaça. A imprensa lá fora, querendo saber, ele vai continuar preso ou vai continuar solto? Ele vai continuar preso ou vai ser solto? Você, delegado, você tem o quê? Minutos, talvez 1 hora, para decidir entre imputar-lhe um crime hediondo com os consectários da Lei 8.072/90 ou uma mera contravenção penal, infração penal de menor potencial ofensivo, onde ele assina um documento comprometendo-se a comparecer ao juizado. A imprensa lá fora esperando. Pronto. É o que a Raquel falou. É aqui que você tem que ser corajoso. É aqui que você tem que, se houver dúvida, consultar, investigar, colher elementos, ouvir melhor, porque você está entre uma decisão que vai imputar um crime máximo e uma infração mínima. E eu, Raquel, sempre sabendo dessa situação, porque o promotor de justiça ele trabalha na audiência de custódia, depois do acontecimento do fato, tal. Eu sempre me dei muito bem com os delegados com que eu trabalhei. Cito alguns. Marcos Feltrin Acote. Raquel, você sabia que o Marcos, que era o delegado, e a Rebeca, que era a juíza, eu nunca tive a felicidade de trabalhar com você, que eu acho que seria excepcional. Sabe o que nós fazíamos? Nós fazíamos grupos de estudos. Uma vez por semana, eu, delegado e a juíza, nós debatíamos questões abstratas para que nos norteassem. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que tinha a Lei 9.099, mas não tinha a Lei 9.099 no âmbito da Justiça Federal. Aí veio a Lei 10.259, se eu não me engano, e introduziu o juizado especial na Justiça Federal. Porém, lá, infração penal de menor potencial ofensivo era a infração que tinha pena máxima de até 2 anos, enquanto que na estadual a infração penal tinha que ter pena máxima de 1 ano. Depois eles igualaram. Mas ficou uma diferença um tempo. Sabe o que eu e o Marcos e a Rebeca fizemos? Fizemos uma reunião. Fizemos um documento onde o delegado, o promotor e a juíza entendiam que a lei federal se aplicava aos estados. E nós, lá em Santa Rosa de Viterbo, trabalhávamos com infração penal. E o delegado participava de tudo. Aquilo era muito legal. E eu sempre fiz isso. Sempre achei bacana fazer isso. Porque o trabalho da polícia vai interferir no meu trabalho. Sim, é a parte pré-processual, né? Que dá embasamento para uma denúncia ou até para uma defesa, né? Porque o comprometimento do delegado é a busca possível dos fatos. Então, quanto mais perfeita estiver aquela investigação, quanto mais próxima da realidade, melhor serve como embasamento para todo o processo, para todo o sistema de justiça criminal. Por isso que eu sou contra a investigação defensiva como está no CPP.
Porque a investigação defensiva parte de um pressuposto equivocado. Parte do pressuposto que o delegado investiga pensando em como subsidiar uma acusação. Não é isso que o delegado faz. Não. A investigação é objetiva, não é subjetiva. Tá. Ela busca investigar o fato, se Perfeito. ocorreu, como ocorreu e quem cometeu. Então, Perfeito. a partir do momento que você tem isso, a investigação defensiva, como colocada no CPP, me parece um absurdo. Raquel, eu vou ativar os comentários aqui, Tá. se você me permite, só para a gente, nos finalmente, já vendo todos aqueles que participaram, se alguém tem algum esclarecimento, coloque aqui. Eu já tinha visto vários colegas seus, colegas meus também, de outros estados. Olha, o professor Marzagão Júnior está aqui. Está aí também? É, ele é coordenador da pós-graduação em Campinas. Olha, eu estou vendo legal. ele aqui. Que legal. Aliás, você deu uma aula na pós-graduação da UAB de Campinas, foi muito elogiada, viu? Muito elogiada. Sobre a Lei Maria da Penha. Foi. Inclusive, soube que nós tivemos uma saudável divergência. Sim. E aí eu até pedi para ele, gente, qual foi a divergência? Me passa, porque eu vou ter que estudar direito, então, porque parece que é uma divergência que envolve a fase pré-processual, e nessa hora eu tenho que entender que. Não, com a gente não tivemos divergência, não, professor. Eu tive uma divergência na classe. Eu acho que eu não tive divergência teórica, não. Olha a Laís aqui te mandando um beijo, Laís Almeida, super inspiração. Olha, um Raquel, beijo para todos que estão assistindo. Olha, Maicon falou que vai prestar concurso para a Polícia Civil de São Paulo, para delegado pela primeira vez. Bacana. Qual a maior Olha, dica Celso que você... foi seu aluno também, é procurador, Celso Júnior. Ah, é? Então, um abraço para o Celso. O Wellington está dizendo como é na Cadepol da Polícia Civil. Bom, quem passa no concurso para a Polícia Civil não esquece a Academia de Polícia, né? É maravilhoso. Porque assim, você já está... você estuda várias matérias, inclusive aquelas matérias que você não tem afinidade. E quando você ingressa para a academia de polícia, você tem a possibilidade de fazer somente as matérias que você tem afinidade e outras matérias atinentes e pertinentes à carreira de delegado de polícia que você só aprende lá. Papiloscopia, medicina legal de uma forma mais aprofundada, armamento e tiro de forma teórica e prática, o estande de tiro virtual e real, defesa pessoal, abordagem. Então, são várias matérias, além das teóricas, as práticas que são pertinentes à carreira do delegado de polícia. Então, Joana Dark é colega sua de João Pessoa, Paraíba. Joana Dark, um grande beijo. Olha, que legal. Raquel, eu vou te falar uma coisa, eu vou rogar uma praga aqui para você. Eu acho que você ainda vai. Vou torcer para isso. Você pode ficar bravo de eu estar falando ao vivo, porque a gente não combinou. Ai, Rogério, mas eu acho que você tem que mirar a política. Você seria muito útil para todo o funcionalismo público. Nossa, se você obrigada, for para a política com a coragem que você tem no sindicato, o funcionalismo público tem a ganhar com isso. Até porque o funcionalismo público é rotulado como o mal maior deste país. E eu acho que aqueles que nos rotulam como o mal maior deste país teriam que conhecer um pouco mais a nossa realidade. Com certeza. Né? A famosa PEC 32, que querem demonizar o servidor público, sendo que, na realidade, os males estão em outros setores e não no setor público. Afinal, o serviço público é o único bem daqueles que nada têm. Eu estou plagiando uma frase do ministro Celso de Mello, quando ele falou de uma forma... Ele tem várias frases icônicas, né? E, professor, não está nada solidificado. É uma ideia que sempre aparece e surge justamente por eu ser presidente do sindicato. Volta e meia nas eleições surgem as ideias e os convites, mas com mais essa sua palavra de incentivo, eu vou realmente pensar de uma forma mais corajosa, porque realmente combater todo aquele feudo que a gente vê na política, o nosso grande professor Luiz Flávio Gomes, a gente via de forma heróica o quanto ele nos defendia. Eu sou prova viva, porque no período que ele esteve lá na Câmara, ele defendia, sim, com unhas e dentes, o serviço público, a atuação do delegado de polícia, de todos os servidores públicos. Então, realmente um combate muito maior, né? Então, a gente está pensando sobre isso, mas nada solidificado.
Muito Poxa, obrigada pelo incentivo. E conta comigo. Gente, eu quero encerrar dizendo o seguinte: no rsconline.com.br, eu lancei um curso essa semana, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Extravagante e uma aula de resolução de questões pensando no concurso da Polícia Civil de São Paulo. Então, vocês entrem lá, rsconline.com.br. Eu super indico, porque foram as melhores aulas que eu tive. Versando e fundamentais, tá, professor? Eu não tô aqui rasgando seda, não. Eu super indico as melhores aulas que eu tive, versando não só a parte do direito penal, prevista ali no Código Penal, a parte geral, a parte dos crimes, mas também, principalmente, a legislação penal extravagante é de suma importância para o concurso de delegado de polícia aqui no estado de São Paulo. E o professor, ele destrincha essa legislação na parte penal de uma forma não vista em outros cursinhos. E eu fiz vários cursinhos concorrentes. E realmente o meu caderno era muito completo nessa parte de legislação penal extravagante. Bom, o seu caderno eu imagino, porque era impressionante como você... Você não olhava para o professor, você olhava só para o caderno. Raquel, então eu agradeço novamente. Vou te chamar para o podcast. Eu e o Márcio Cavalcante, do Dizer o Direito, acho que você o conhece. Uma pessoa excepcional. Nós estamos juntos no projeto JustPlay, que é um aplicativo com aulas, etc. Vou te chamar para esse podcast. E, conta comigo nesse projeto que ainda é embrionário, se Deus quiser, futuro. E agradeço você guardar um espaço nesse seu feriado para conversar com os meus seguidores. Obrigado, viu, Raquel? Eu que agradeço, a honra é toda minha. Gratidão eterna, professor. Um abraço, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau.